Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Olha só, você sabe, o governo brasileiro lançou o Plano Safra 2022-2023 com mais de 340 bilhões de reais para financiar a safra. A expectativa é colher mais de 300 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Isso tudo diante de um cenário desafiador. Pressão inflacionária internacional, mudanças climáticas acentuadas. Isso tudo impõe desafios para os produtores brasileiros. Para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, nós recebemos no dia de hoje, por AgroMais Entrevista Especial, o ministro Marcos Montes, que nos dá o prazer de estar presentemente aqui no nosso estúdio. Ministro, muito obrigado pela gentileza da entrevista e de ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso retornar a essa casa. Eu acompanhei o nascimento dessa casa e vejo a força, a penetração que esse importante canal do agro presta serviço ao Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Ministro, que vai nos ajudar aqui nessa empreitada é o jornalista Marcelo D'Angelo, diretor do AgroMais. Obrigado, Marcelo. Ministro, um prazer recebê-lo aqui. Eu quero começar, óbvio, falando sobre as perspectivas de 300 milhões de toneladas de grãos numa safra que se busca há algum tempo, mas a gente vem acompanhando, o Brasil vem batendo recorde atrás de recorde. Quando que a gente consegue chegar e talvez até superar essa safra de 300 milhões de toneladas? Temos aí um plano safra recorde que o governo federal colocou de pé para 2022, 2023. Qual é a perspectiva que o senhor vê para esse horizonte? Olha, estamos bastante otimistas. Acho que começa na elaboração do plano safra, apesar, como disse o Bíblia, de todas as dificuldades que nós estamos passando, as questões inflacionárias, as questões dos conflitos. Eu acho que o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, do Banco Central, criou e proporcionou um plano safra, sem dúvida alguma, além das expectativas que nós todos imaginávamos. Depois de muitos estudos, mais de 50 reuniões realizadas entre as nossas equipes técnicas, a gente conseguiu chegar principalmente no volume. Era importante a gente discutir volume e juros. As duas coisas não falam a mesma linguagem. Se o volume é muito baixo, os juros, consequentemente, melhoram, mas com um volume alto, os juros têm que se adequar a essa realidade. E nós buscamos volume, um volume que foi realmente bastante expressivo. Quando nós recebemos contribuições de várias entidades, e é bom a gente destacar a CNA, a OCB, e mesmo os nossos estudos iniciais, que levavam esse número do volume a 320, mas com muita otimismo, a 330 bilhões, a gente chega no final, repito, com a boa vontade, com o entendimento, principalmente da equipe da economia, aqui um destaque especial ao ministro Paulo Guedes e também ao presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, eles enxergaram a importância de ter um plano safra robusto. E foi o que aconteceu. O Brasil precisa de produzir alimentos. Nós sabemos que o plano safra representa aí, eu estou falando em números redondos, um terço daquilo que se aplica no ano agrícola, né? Em torno aí de 900 bilhões de reais. O plano safra aí entra com o recurso com um terço, 300 bilhões, mais ou menos. Esse ano foram 341 bilhões, um pouco mais, mas nós temos convicção absoluta que nós vamos realmente apresentar ao mundo, e hoje não é apresentar só ao Brasil, eu dizia lá atrás, além de um plano safra robusto, também é um plano safra mundial, porque essa questão da segurança alimentar, os olhos se voltam ao Brasil e nós temos que continuar produzindo. Eu sempre defendi, e acho que todos vocês, que combater a inflação é produzir mais, e por isso que nós vamos produzir realmente um número aí bastante expressivo, atendendo uma demanda mundial, que os olhos voltam a nós, para que o Brasil seja esse protagonista, já é protagonista, mas mais importante ainda, no momento tão importante, tão difícil que nós estamos vivendo. As crises nos levam a pensar em algumas coisas, a pensar em soluções, e, sem dúvida alguma, o Brasil será esse player fundamental para o mundo. Eu fico feliz de estar participando disso. Ministro, chegar em volume suficiente, mas também no tempo adequado. Exatamente. Né? Como é que os senhores estão tratando essa questão para evitar que haja atraso, principalmente na questão dos investimentos? É verdade. É importante essa sua ponderação, que nós tivemos problema no plano de safra 21-22,
exatamente por essa diferença de juros que nasceu do início até o momento que nós vivíamos. Precisou ter tido uma adequação da economia e nós ficamos suspensos aí com as operações. 3 meses aproximadamente, em fevereiro até maio desse ano, nós tivemos um problema. Então, agora não, nós precisávamos de aprovação, depois que foi aprovado o Plano de Safra, precisava de um remanejamento, de um PLN, que pudesse fazer os remanejamentos internos do Ministério da Economia. O Congresso Nacional se debruçou sobre isso, aprovou isso, vou dizer até rapidamente. A economia fez os ajustes finais e essa semana mesmo nós tivemos essa sanção que vai fazer com que o Plano de Safra já está em execução a partir do início dessa semana. Então, teremos resultados bastante promissores, sem dúvida alguma. E, claro, abrindo também possibilidades para um financiamento privado. Financiamento privado com possibilidade de projetos aprovados na Câmara, aprovados no Senado, importantes também, com o FIAGRO, com a CPR Verde, que nós conseguimos registrar a CPR Verde, que a obrigatoriedade do registro faz com que ela se torne mais segura e os volumes de recursos apresentados hoje, que saíram de 30, 40 milhões, chegando a mais de 120 milhões. Então, eu acho que o momento é muito propício e eu tenho certeza que nós iremos alcançar esses números que você colocou no início, às vezes até superando um pouco os 300 milhões de toneladas de grão. Deixa eu só pegar esse gancho Claro. que o senhor colocou agora, a questão do financiamento privado. Quer dizer, esses mecanismos financeiros, eles passam a ter peso cada vez maior dentro do processo de financiamento da safra. Nesse sentido, como é que os senhores estão trabalhando, principalmente no que diz respeito à participação bancária na oferta do recurso? Eu acho que nós temos que dar instrumentos seguros, jurídicos seguros, com esses projetos de lei que foram aprovados. Eu acho que os olhos se voltam a esse investimento do Brasil. Tanto do investidor privado, do investidor interno, como do investidor externo. Eu acho que a partir do momento que você tem segurança jurídica lastreada em projetos de leis eficientes, você abre essa possibilidade. E é o que eu te disse, esse volume de financiamento privado da Falcões Abelha representa um outro terço do financiamento do nosso ano agrícola, do plano do ano agrícola. E eu acho que isso também pode superar, e nós podemos ter surpresas agradáveis no decorrer do ano, na superação desses volumes, dos próprios bancos públicos. O próprio Banco Brasil já anuncia, já com a perspectiva de crescer cada vez mais os recursos livres que eles oferecerão ao Plano de Safra. Então, nós estamos bastante otimistas, acho que falta de recursos não haverá, te disse, os juros, a gente focou mais nos juros do pequeno produtor, do PRONAF, do PRONAMP, e dos projetos que levam à sustentabilidade, isso foi muito importante também. Do PRONAF é bom a gente ressaltar que acho que foi a primeira vez que nós ultrapassamos o que foi pedido. Nós tivemos várias reuniões com os órgãos representativos da agricultura familiar, que sempre nos levam também sugestões, pedidos, e lá o valor que nos foi apresentado, na época do PRONAF, eles imaginavam que deveriam receber 50 bilhões. Isso nunca alcança, isso nunca é alcançado, sempre pode até chegar perto. Esse ano, pelo contrário, nós ultrapassamos os 50 bilhões, que foi pedido pela CONTAG, pelas cooperativas Cressol. Nós chegamos a 53 bilhões para o PRONAF, com juros bastante acessíveis. E lógico que nós queríamos que os juros para o Moder Frota, por exemplo, fossem menores. Eu sei que o juro não é um juro barato, mas é um juro que vai ser abaixo da Selic, que pode ter até uma defasagem caindo cada vez mais se a inflação baixar. Mas é o que nós podíamos fazer. É um volume alto, com juros dentro desses projetos. Ministro, o senhor trouxe alguns aspectos que eu gostaria de aprofundar, e especialmente esse, que me parece uma janela de oportunidade para o Brasil e, claro, especialmente para o agro. Há uma integração hoje do agro brasileiro com os mercados internacionais e com o mercado. Você mencionou a melhoria do entendimento da própria equipe no âmbito do Ministério da Economia, e há aí, com a participação agora da iniciativa privada, do setor financeiro privado também, um aspecto de financiamento muito importante. Esse desdobramento do panorama internacional, um conflito entre Rússia e Ucrânia, dificuldades para abastecimento, não só de alimentos, mas até na área de insumos, como fertilizantes, por exemplo, essa janela
que o Brasil pode aproveitar, depende dessa integração com o mercado? Qual é a visão que o senhor tem aí, especialmente dessa questão do mercado abraçando esse desafio junto com as iniciativas do governo? Olha, eu posso, pela minha experiência de parlamentar, que fui por muitos mandatos, presidente da Comissão de Agricultura, presidente da Frente Parlamentar, eu acho que toda essa situação que você coloca, e eu vou chegar nela, ela se inicia dentro de um projeto do governo. Eu falo isso sempre e acho que posso assegurar isso com toda certeza, que esse governo que aí está, o governo do presidente Bolsonaro, ele deu todas as condições para o Ministério da Agricultura pensar dessa forma. Quando, no final de 2018, quando nós iniciamos a montagem e indicamos a ministra Tereza Cristina, nós indicamos a Frente Parlamentar, que o presidente já ali dá um início de uma mudança conceitual da forma de governar. Ele pede à Frente Parlamentar que indique um representante do parlamento ligado ao agro para ser o ministro da Agricultura ou a ministra da Agricultura. Nós ali, naquele momento, por uma unanimidade, que eu sempre repito, acho que até difícil de acontecer, nós apontamos o nome da ministra Tereza Cristina, que teve toda a liberdade de montar a sua equipe. Eu acho que ali começa uma mudança muito conceitual nessa forma do Brasil fazer o agro diferente. E, a partir daí, com a integração e a interação dos produtores, da tecnologia, da busca de mercados que nós começamos a fazer, não só buscar, mas consolidar mercados, conclui com essa crise que nós estamos vivendo. Eu acho que essa crise proporciona ao Brasil essa fixação como uma grande potência mundial de alimentos. E isso é visto com os olhos bastante promissores do mundo como um todo. Além das parcerias que muitos querem fazer, de fazer investimentos no Brasil, e a gente pode falar nisso mais adiante, eu acho que o Brasil mostra a sua credibilidade de produzir e combater essa possibilidade da ameaça à segurança alimentar. Eu estive recentemente num encontro em Nova York, um mês um pouco atrás, a convite da ONU para falar sobre segurança alimentar. E você sente com muita clareza a expectativa e quase a esperança que o Brasil será o protagonista desse combate à insegurança alimentar. Isso nos dá responsabilidades, mas nos dá também discurso para poder entrar nesses mercados que nós não temos, no caso dos fertilizantes, para dizer que nós somos responsáveis, mas não somos responsáveis sozinhos. Nós precisamos que os outros países, por exemplo, produtores de fertilizantes, participam dessa montagem. Fertilizante e alimento, é igual alimento. Aí começa a nossa peregrinação pelo mundo quando nós tivemos o problema da oferta de fertilizante ameaçada. E o mundo entendendo, construindo e nos ajudando a buscar essas ameaças que nós tivemos na falta de fertilizante. Tanto é verdade que nós tivemos a entrega de fertilizantes. A entrega de fertilizantes foi uma entrega acima até da expectativa nesse primeiro semestre desse ano. Ministro, só para aprofundar, aí no cenário internacional, o senhor tem viajado bastante, desde a época também da ministra Tereza Cristina, também acompanhava essas viagens, junto com essa esperança, há também aí no cenário internacional o desafio da imagem, especialmente da questão ambiental. É possível esclarecer com um pouco mais de propriedade, isso o senhor tem condição de fazer? O Brasil tem expandido, tem alcançado até produtividade que coloca o país na liderança da produtividade agrícola e pecuária no mundo, isso sem ocupar, sem desmatar, sem aumentar as áreas para dentro de floresta. É isso que tem acontecido nos últimos anos. A gente pode falar, apesar de todo o desafio que existe aí de combater o desmatamento ilegal e outras questões associadas, o agro tem conseguido produzir mais, mas com uma área que não tem aumentado muito, correto? Correto. Também me remonta na minha época de parlamentar, quando nós lá na frente discutimos essa questão. Nós perdemos a guerra da comunicação. Eu acho que internamente, lá atrás, o Brasil não conseguiu mostrar, nós não conseguimos mostrar à população urbana brasileira o valor do homem do campo, o valor, a importância que é a produção rural. Eu acho que isso ficou um pouco nebuloso na cabeça dos brasileiros urbanos, que nós chamamos. E isso nos dificultou lá fora. Eu sempre digo que nós, inicialmente, discutíamos com as ONGs,
A ONG A, B ou C, tem ONGs extremamente preparadas e importantes, mas tem ONGs totalmente ideológicas, e ali nós discutimos com a questão de ONG, num nível de discussão ainda mais baixo. Depois de algum tempo, nós passamos a nos preocupar com os governos lá fora, mostrando a eles que o Brasil tem sustentabilidade. E chegamos num ponto muito grave, que é essa reversão que nós estamos fazendo, que chegou no consumidor lá fora. Então, nossos produtos são questionados agora, não é pelas ONGs, não é pelos governos, mas também pelos consumidores lá fora. E isso se tornou realmente muito grave. Mas volto na crise que nós estamos vivendo, que ela poderá nos proporcionar uma discussão muito mais madura com esses países. E nós estamos falando mais especificamente, da União Europeia, um pouco dos Estados Unidos, não muito a Ásia, mas da União Europeia especificamente, que criticavam e criticam o Brasil severamente, alguns países, como, por exemplo, a França, a Alemanha e outros mais. E agora, com essa necessidade de alimento, para eles internamente, eles começam a usar as suas áreas ambientais, que já são pouquíssimas de preservação, as áreas de pousio, que eles chamam, para a produção, mostrando com clareza que todos nós queremos preservar ambientalmente. O Brasil dá aula disso, o Brasil mostra isso, mas não com o espírito de combater a competitividade que eles faziam. Então, hoje o quadro é um pouco diferente. Nós temos o nosso dever de casa a fazer? Claro que temos. Temos muita coisa a fazer, muita coisa a combater aqui, muita coisa a melhorar aqui na questão da sustentabilidade, mas nós já avançamos muito, desde o Código Florestal, até com esses projetos inovadores que nós temos hoje. Eu cito sempre o ABC e outros mais, recuperação e LPF. Então, com clareza, a gente já tem o que oferecer lá fora, além do discurso que se fazia lá atrás. Se nós cumprirmos as nossas, vamos dizer, os resquícios, vamos chamar assim, que faltam na questão, por exemplo, da regularização fundiária, que nós precisamos urgentemente avançar para poder identificar quem é quem nos nossos territórios. Eu acho que em pouco tempo, essa imagem que o Brasil ainda tem, é verdade que se diga isso, a gente vai realmente reverter completamente, não só nas COPs, como foi em Glasgow, como será agora no Egito, mas principalmente na cabeça da população, dos consumidores lá fora. Então, eu estou muito otimista. Avanços importantes foram feitos no Ministério da Agricultura com esse projeto, no próprio Ministério do Meio Ambiente também, voltando para uma situação muito mais de orientação e não de punição, e buscando soluções juntos. Nós vamos realmente ocupar cada vez mais essa importância que o Brasil é para o mundo todo. Mas temos algo a fazer aqui ainda, e a gente tem que clamar a todos para que todos realmente tenham a sua responsabilidade. A Tereza Cristina, a Mesa Tereza, que é um modelo de gestora, de forma excepcional, ministra da Agricultura, uma pessoa que conhece profundamente, ela deixou uma marca, entre muitas marcas, ela deixa uma marca que o Brasil não é uma potência agrícola, o Brasil é uma potência agroambiental. É uma frase que ela usa, e eu tenho certeza que ela pode ser realmente mais aprofundada, porque realmente o Brasil é essa potência agroambiental que o mundo precisa. Pegando um exemplo aí dessa pressão externa, o projeto que tratava da regularização fundiária já estava pronto para ser votado no plenário do Senado, foi retirado exatamente por causa dessa pressão. Só que o que a gente viu ultimamente foi, inclusive, um alerta internacional da própria Cruz Vermelha e da FAO também a respeito do risco da insegurança alimentar, colocando aí colocando mais de 400 milhões de pessoas, talvez, em vulnerabilidade neste momento. E aí o Brasil se torna um dos maiores players nesse processo de produção de alimentos. Isso, de alguma maneira, pode contribuir para que novos acordos, como o do Mercosul ontem, que pode vir a beneficiar junto com o Bangladesh, quer dizer, a gente está gravando esse programa um dia depois do acordo que foi assinado entre o Mercosul e aquele país asiático. Singapura, perdão. Isso, de alguma maneira, pode contribuir, quer dizer, o Brasil pode ter uma nova visão a partir desta perspectiva da necessidade de produção de fato de alimentos em razão da insegurança mundial? Eu acho o que eu disse há pouco, eu acho que esse momento é um divisor de águas para a gente poder realmente mostrar o que nós temos. Me lembrei agora, a semana retrasada, eu estive na Argentina com o ministro da Agricultura, Juan Domingues, e foi uma reunião extremamente agradável, até unindo as nossas forças. Num discurso também único da nossa região, na defesa dos nossos produtos e da nossa sustentabilidade, porque antes também nós éramos competidores, somos ainda, é claro, no negócio você compete com todo mundo, com a Argentina, com o Uruguai, mas nesse discurso mundial nós precisamos estar unidos.
todos nós estávamos unidos e fizemos uma conversa muito interessante com o ministro da Argentina. Nós vamos agora participar com outros ministros do Uruguai, do Paraguai. Segunda-feira eu tenho uma reunião com o ministro do Uruguai em São Paulo. Iremos tratar desse assunto para a gente também fazer o mesmo discurso. Eu acho que nós precisamos mostrar que nós somos unidos aqui. Como a União Europeia tem essa unidade, que é muito válida, nós temos que mostrar também. O Brasil é realmente a maior potência, mas precisamos dos parceiros aqui da região, para a gente mostrar nessa unidade aonde nós podemos avançar. Então, essa reunião que eu tive lá em Buenos Aires recentemente foi muito interessante. A de segunda-feira será também um prolongamento dessa reunião, e nós iremos fazer um projeto de mostrar ao mundo uma região como um todo, que é uma região altamente produtora e que o mundo precisa. Só para falar na questão da segurança militar, recentemente, vocês acompanharam, a diretora-geral da OMC, aquela nigeriana, eu me esqueci o nome dela, ela disse para o presidente da República, disse a mim e ao ministro França, num almoço que tivemos, pedindo quase que o Brasil era antes do Plano Safra, isso, que o Brasil produza mais. O mundo precisa do Brasil. O mundo não vive sem o Brasil. Isso foi até o que desencadeou um Plano Safra que a gente mostrou para a equipe econômica, o próprio presidente, que nos apoiou demais na elaboração do Plano Safra, que esse Plano Safra tivesse uma conotação de um Plano Safra mundial. Ministro, a Argentina vive hoje um desafio muito grande. O Brasil, sempre um parceiro, são vizinhos, integrantes do Mercosul, uma série de iniciativas. Qual é a visão que o senhor tem hoje da situação da Argentina e como o Brasil pode ajudar, tentar fortalecer um pouco a condição do país, que tem aí um papel também fundamental nessa questão de segurança alimentar? Claro, fazer essa avaliação, Marcelo, é um pouco complicado, mas claro que foi feito através de políticas equivocadas. Acredito que um governo que não se afirmou na sua condução, né, e acabou fazendo políticas equivocadas, e criou-se uma rixa, quase que um desafio entre eles, entre o governo e o produtor. Hoje você vai à Argentina, o produtor e o governo argentino são quase que rivais. A discórdia entre eles é uma coisa assim, muito gritante. Aliás, o que aconteceu no Brasil não muito distante. O Brasil também tinha esse problema de insegurança no campo, de medidas que não via a questão de médio e longo prazo, via a questão do momento. Tivemos essa política equivocada aqui no Brasil no passado. Espero que nós não voltemos a ela. Precisamos prestar atenção nisso, né? Mas é verdade. É porque a política, eu falo muito com a Tereza tem eu sempre cito a Tereza, porque o trabalho da agricultura dentro do governo não é um trabalho de governo, é um trabalho de Estado. Ele não se resolve em 4 anos. Esse trabalho que nós iniciamos em 2019, sob o comando da Tereza e agora comigo, ele não é um trabalho que vai colher todos os resultados em 4 anos. Ele precisa de um tempo mais para que esses resultados sejam colhidos. Por isso que eu chamo que é uma política de Estado. Na Argentina, o conflito é quase que diário. E essa quase disputa, essa rixa entre o governo e o produtor prejudicou mais. Aqui no Brasil, não. Hoje é uma simbiose. Hoje há um equilíbrio dos pensamentos, das atuações entre o governo e o produtor rural. Tanto é que o produtor rural brasileiro hoje é um produtor, vamos dizer assim, feliz com o que está se passando. Você vai em todos os lugares. Eu fui em todos os lugares que você pode imaginar, mas dos menores aos maiores. Na semana passada eu fui a Bastos, no interior de São Paulo, e quero aqui levantar a grandiosidade dos produtores rurais daquela região, a maior capital nacional do ovo. É um produto extremamente importante, de uma proteína acessível, que nós precisamos, que hoje o consumo do Brasil chega a, acho que 257 ovos habitantes ano. Em outros países, como no Japão, no México, são 400 ovos por dia. Então é ali que nós temos que ir. E eles estão acreditando nisso, estão acreditando porque o governo está presente nessas posições, nessa unidade com o produtor. É isso que vai nos levar a ser essa grande potência, mas vai nos levar a consolidar, porque se não tiver o produtor também numa linha de satisfação, numa linha de respeito que a gente tem que ter com ele e de segurança, a gente não vai conseguir. E o governo tem oferecido isso a eles. Uhum. Agora, isso tudo ocorre num cenário de custos bastante elevados, né, ministro? É verdade. E a expectativa é de que ele, de alguma maneira, se mantenha elevado na próxima safra.
Qual seria a saída, qual o escape, na verdade, do produtor para conseguir o aumento da produtividade? É um caminho, claro. Claro. Nós temos, por exemplo, a questão do fertilizante, que é parte considerável do custo de produção. Temos de 40% vem dos insumos, né, de fertilizantes. Eu acho que nós temos que... não temos essa dependência, somos altamente dependentes de insumos. O Plano Nacional de Fertilizantes, que foi construído antes desses conflitos, já estava, como disse agora há pouco, olhando o Brasil lá na frente, olhando o Brasil para daqui a muitos anos, e a gente não ser tão dependente dos fertilizantes. Então, nós queremos, num espaço de tempo, sei lá, 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente diminuir essa dependência. Hoje nós somos 85% de dependência, vamos passar para 50%. Isso já é uma diminuição de custo. O próprio fertilizante hoje, de um ano para cá, o preço caiu um pouco. Ainda é muito alto, mas já caiu um pouco. É porque nós estamos também abrindo outras perspectivas de trazer fertilizante de fora. Não só mantendo aqueles fornecedores, como outros fornecedores. Eu estive recentemente na Jordânia, por exemplo, onde lá há potássio, e nós precisamos tanto de potássio aqui, só o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia tem essa produção mais alta. Nós estamos abrindo o mercado com a Jordânia do potássio. Isso vai chegar mais potássio. Fui a Marrocos, tem lá uma empresa, a OCP, que tem um... Fósforo, né? Fósforo. E é impressionante a quantidade de fósforo que lá tem. De repente, lá Marcelo... Maior estoque mundial. Maior estoque mundial. Há uma jazida de fósforo no mundo de 70 bilhões de toneladas. Marrocos tem 49 bilhões de reserva na sua região. E foi muito importante, porque eles vão trazer uma unidade fabril para o Brasil. Eles vão produzir o fósforo aqui no Brasil, vão trazer a rocha, uma fábrica, eles chamam fábrica porto, ou perto algum porto, eles farão uma fábrica, pelo menos é o intuito deles. E isso será diminuir, claro, o custo cairá. Incentivando a produção nossa interna, o nosso potássio, por exemplo, de Altazes, por exemplo, que tem lá, nós sabemos que tem uma jazida enorme. Lá há alguns problemas ambientais e até indígenas para que as empresas possam vir explorar, ou seja, empresa brasileira ou empresas internacionais, que já existe, mas nós temos que criar condições legais, jurídicas, confiáveis, para que haja esses investimentos. E com isso o custo irá cair. Mas agora o custo, o mundo todo, nós estamos vivendo no mundo todo. O Brasil, vocês falaram da Argentina, você vai lá fora, os custos lá fora, a inflação lá fora, você vê as inflações hoje nos próprios Estados Unidos, Austrália, que nunca tiveram, estão se debatendo. E o Brasil se organizando. As informações que tem do Ministério da Economia é que nós podemos caminhar aí rapidamente para uma queda de uma inflação até aí chegar numa deflação. Isso também vai diminuir custo. É muito importante para todos nós. Então, eu acho que o Brasil se construiu um Brasil para enfrentar essas dificuldades, diferente de você enfrentar essas dificuldades, às vezes numa situação muito confortável e não preparada para a crise. O Brasil viveu esses anos se preparando para a gente poder enfrentar crises difíceis, como nós estamos enfrentando, e estamos enfrentando com altivez. E eu fico feliz de poder, depois de muitos anos na vida pública, poder ser testemunha disso. A redução agora da gasolina que nós tivemos, e nós vamos trabalhar para a redução do diesel, que também vai diminuir o custo da produção. E é possível, porque se conseguiu essa redução de uma forma... Aí, aqui mais uma ressalva à equipe do Ministério da Economia, ao ministro Saxida, que tem feito um trabalho... já fazia um trabalho na economia muito bem feito, e hoje, no Ministério da Minas e Energia, com certeza, ele trará os seus conhecimentos da economia para dentro do Ministério da Minas e Energia, que já trouxe, mas também irá se adequar à sua cabeça àquilo que a produção precisa, porque também não é só o viés da economia, tem o viés da produção. Acho que o Brasil está preparadíssimo para poder enfrentar e está enfrentando com uma altivez o que nós estamos vivendo. Por isso, depois de muitos anos de parlamento, eu vejo um governo bastante ativo em relação ao produtor rural. Eu não estou falando do produtor rural porque as outras atividades eu participo pouco, mas na produção rural nós nunca tivemos um momento como esse. Deixa eu pegar o gancho aqui do senhor, desculpa, Marcelo, pegar o gancho, já que o senhor falou da questão do parlamento, isso é importante porque lá no parlamento algumas matérias estão travadas. Eu falei agora há pouco da questão da regularização fundiária, mas o licenciamento ambiental está no processo, a lei que moderniza
a liberação de produtos químicos de pesticidas também está parada no Congresso Nacional. A própria reforma tributária passa a ser um elemento fundamental dentro da perspectiva da economia. A gente sabe que a agricultura está bastante preocupada com isso, a agropecuária bastante preocupada. Nesse sentido, haverá de se dar esses passos importantes neste início do novo governo, independente de quem venha a ser, quer dizer, isso tudo vai ter impacto na agricultura. Há necessidade de avançar nesses temas? O senhor acha que, de fato, é possível, a partir do ano que vem, se dar os passos importantes necessários para a agropecuária? Olha, eu tenho dito o seguinte: nós entramos, depois de muitos anos em estradas muito tortuosas, buracadas, nós entramos numa estrada bem construída. Ainda uma estrada pavimentada, mas ainda não asfaltada. Nós estamos no caminho. Nós não podemos perder essa estrada. Eu acho que isso fica mais claro, porque passa as nossas ações a ser ações, como te disse, ações de governo e não ações de Estado. Você falou da reforma tributária. É fundamental para todos os setores da economia. E um exemplo típico, momentâneo, da reforma tributária é que esse acerto que se fez com os estados em relação ao ICMS do combustível proporcionou uma queda importante, numa adequação. Isso foi feito assim, de uma forma, vou dizer, corrida, mas poderia ser feito através de um projeto de lei. E eu acho que a reforma tributária, nesse ponto, será fundamental para o país, como foi a reforma da Previdência, como foi a reforma trabalhista, também construída dessa forma. E nós precisamos, lá no Parlamento, da onde eu vim, e eu tenho o maior respeito pelo Parlamento, que tem nos ajudado muito, superar algumas barreiras. Você disse alguns projetos, mas tem um projeto também lá que moderniza, facilita, economiza violentamente, que é o autocontrole, que também já passou na Câmara, está no Senado, aprovado na Comissão de Agricultura do Senado, foi a plenário, infelizmente, é normal que haja questionamento do Parlamento, o Parlamento é para questionar, mas levou para uma discussão que poderia ser terminativa na Comissão de Agricultura, levou para o Parlamento, e a informação que nós temos do presidente do Senado, do senador Rodrigo Pacheco, que na primeira semana de agosto esse projeto será votado, que também diminui custo, no fundo diminui custo, porque é uma modernização que nós estamos fazendo. Então, o que eu te falei, nós temos alguns deveres de casa a fazer ainda, o próprio Código Florestal que fizemos lá atrás ainda está numa fase de adequação, de nós avançarmos, sair do CAR, chegarmos ao PRA, os estados participarem mais. Essa semana tivemos uma reunião com a nossa equipe do Serviço Florestal Brasileiro, o Pedro, que é o diretor, nós discutimos, porque essa é uma responsabilidade dos estados. Cabe a nós, do governo federal, ajudar os estados. E nós vamos passar para eles um código que eles precisam de fazer e nós vamos cobrar dos estados essa participação. Então, os avanços realmente foram enormes. Eu acho que o programa, você me desculpe de estar falando muitos, mas é porque me entusiasma, né? A gente fica olhando já o que aconteceu nesses 3 anos e meio e a gente olha para frente, olha para o futuro e vê que ainda é um caminho muito promissor para nós avançarmos. A gente quer que ele fale mesmo, né, Marcelo? Sem dúvida. Não, é importantíssimo, né, trazer essas informações, esclarecimentos. O senhor já discorreu aí sobre essas restrições que o mundo vive hoje. Tem discussões ambientais, tem restrições com juros que estão altos no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, enfim. Mas parece que esse caminho tem uma chave, um atalho, que é a inovação. O Brasil tem se notabilizado pela inovação, especialmente no campo. Nós temos uma Embrapa que traz aí um portfólio de inovações, de novas tecnologias, em áreas que vão de A a Z na agricultura. Está correto esse raciocínio? Essa é a grande aposta que o Brasil precisa fazer para inovar no campo e garantir essa segurança alimentar global até? Olha, eu acho que você toca num ponto aí fundamental. A Embrapa, ela já demonstrou o que ela faz e o que ela pode fazer internamente. Eu, quando viajo, Marcelo, quando eu vou visitar alguns países, eu sinto com muita clareza que, não sei se vocês gostam de carnaval, aquele abre alas, né? Abre qualquer porta. No Brasil, são 2 coisas que o Brasil tem que abre alas em qualquer lugar do mundo. Uma é a Embrapa, que em todo lugar que você vai, a Embrapa é solicitada a participar junto com o Instituto de Pesquisas dos países que a gente está para discutir situações e ações que possam melhorar o quadro do respectivo país. Recentemente, nessa visita que fiz a Marrocos,
o diretor, o CEO da OCP, que lá tem uma universidade, nós estabelecemos uma parceria para entrar um pouco na produção também de grãos e proteínas na Etiópia, que está ali perto do Marrocos, lá em cima, no norte da África, para poder entrar na África. E isso nós estamos também fazendo esse trabalho. Então, a Embrapa sem dúvida alguma, um abre-alas lá fora. E o outro setor que o Brasil tem, que às vezes aqui não é muito ressaltado, mas que lá fora tem uma importância fundamental, é o nosso CIF. O que é o nosso CIF? É a nossa sanidade. O Brasil é respeitado hoje pela nossa sanidade, em qualquer produto. O Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, hoje é uma bandeira que o Brasil... Então, claro, cada um nas suas perspectivas, a Embrapa, mas também é um fator realmente preponderante de nós discutirmos a situação. Alguns dias atrás, me lembro do dia, nós estávamos tendo muita dificuldade, uns 5 anos para cá, 6 anos, desde 2017, ou mais até. Nós tivemos uma dificuldade com a União Europeia, para discutir com a União Europeia algumas situações de sanidade, na época de carne fraca, de operação trapaça, aquela coisa toda, e que a União Europeia ficou muito avessa à conversa. Depois vieram esses problemas ambientais, e nós eu consegui falar com a comissária europeia ligada a essa área, que é a comissária Stella, tem uma dificuldade. Foi uma reunião espetacular, onde já conseguimos fazer com que a nossa sanidade, a nossa equipe técnica de sanidade, vai sentar com ele na próxima semana para poder discutir para uma reabertura de projeto. Eu estou falando isso pela importância e o respeito que eles têm pelo nosso serviço de sanidade. Também, algum tempo atrás, eu tive com o ministro da Indonésia, que foi fazer uma visita, e querendo abrir mercado, boi em pé, boi vivo, o que ele queria de nós? A nossa experiência é para combater um grave problema que eles estão vivendo lá, que é a febre aftosa. Eles estão lá com foco de febre aftosa gravíssimos, que pode comprometer muito seriamente o rebanho que eles têm. Então, vieram buscar a nossa tecnologia no combate à febre aftosa. E nossa equipe de febre aftosa aqui do Brasil, a equipe nossa de sanidade do Brasil, está nessa interação. Eles estão vindo aqui para o Brasil para junto com a nossa equipe, para ver os mecanismos que nós fazemos aqui, e depois nós iremos lá. As nossas vacinas que nós estamos oferecendo, já mandamos para eles oferecendo as vacinas. Enfim, eu estou dizendo isso porque não é só vender e comprar, também essas cooperações técnicas que nós temos a Embrapa, que faz isso com muita propriedade, e a nossa equipe de sanidade também, a equipe dos auditores fiscais brasileiros, é da mais alta categoria, da mais alta qualidade, e a gente realmente tem que se orgulhar disso tudo. Ministro, vender é bom, mas talvez tão importante quanto seja exatamente diversificar esse mercado internacional, né? A gente viu, por exemplo, a concentração da cadeia produtiva focando principalmente a China e em razão aí da interrupção do comércio, das compras, a cadeia produtiva acabou enfrentando uma situação difícil. Como é que os senhores estão... Peguei o exemplo da suinocultura, mas a gente pode ampliar isso para outros setores também. Como é que os senhores estão trabalhando essa coisa da diplomacia exatamente para ampliar esses mercados? Eu sei que a ministra Tereza Cristina fez um trabalho importante e o senhor continua dando seguimento a isso. Né? É muito dinâmico, né? Você está falando da cadeia suína, por exemplo. Foi uma situação que o Brasil, rapidamente sentiu que, no caso a China, que é um alto poder de consumo, a classe média, mais de 200 milhões de pessoas indo para a classe média, e teve aquele problema sanitário, né, que eles precisaram eliminar o rebanho deles de suíno, o Brasil entrou fortemente. Mas a China respondeu rápido e reconstruiu a sua cadeia de suíno. E isso impactou muito o nosso mercado aqui, que estava preparado para poder oferecer a eles. Isso é do jogo, isso é uma questão de previsibilidade. Mas assim nós estamos abrindo outros países para que a gente possa realmente enfrentar essas dificuldades. Talvez seja como lição também, né? Como lição, exatamente como lição. E as coisas vão acontecendo, né? Nós estamos trabalhando exatamente para ir nessas lacunas que vão ocorrendo, e a gente vai socorrendo em alguns produtos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O amendoim. O amendoim, que era o grande comprador do amendoim brasileiro, era a Rússia. E, de repente, desbancou e foi a zero a nossa produção alta e não tinha demanda. Nós agora conseguimos, hoje pela manhã, nós acabamos de fechar
acertar a importação de amendoim da China que vai comprar do Brasil, que dá um alívio ao produtor de amendoim brasileiro, que também é um produto que vem crescendo e tem o Brasil com muita respeitabilidade lá fora. Então, eu acho que todo dia é um dia de negociação, é um dia dessa dinâmica que é colocada para a gente enxergar o mercado de uma forma ou com outros mercados ou com outros produtos. A gente vai... Agora, temos também que entender que nós temos, às vezes, o ministro Paulo Guedes tem razão em alguns pontos. A gente também não pode ser retrativo na chegada de alimentos, na chegada de produtos ao Brasil. A gente também tem que entender, os nossos produtos, às vezes, tem que entender isso. Esse mercado vem e volta, sabe? Então, eu acho que nós estamos vivendo aí um momento de maturidade, eu acho que a palavra é essa. Acho que o Brasil, o produtor rural brasileiro, o produtor nosso, está vivendo um momento de maturidade. Tem que se preparar. Como você falou do suíno, nós temos que nos preparar. O momento da soja é excepcional, o momento do milho é muito bom, a soja principalmente, mas nós temos que estar preparados para tudo, pôr o pé no chão, às vezes não dar voo tão alto, ir na tecnologia cada vez mais. Essa tecnologia, essa agricultura nossa de precisão, cada vez mais avança, e com isso a gente vai diminuir custos também com a agricultura de precisão, com os defensivos, com os insumos, com fertilizante, menos fertilizante, às vezes, para uma maior produtividade. Então, tudo isso faz com que a gente vai amadurecendo. E o produtor brasileiro, aí ele é incomparável com qualquer produtor do mundo, nosso produtor. O governo não pode atrapalhar. O governo tem que ajudar na medida que pode e não atrapalhar. Eu acho que o produtor vai embora com tecnologias que já existem deles próprios, às vezes nem Embrapa mais. Cada empresa, cada instrumento, cada instituto desse tem um serviço de tecnologia dentro da sua própria fazenda. A questão da conectividade aumentando cada vez, melhorando cada vez mais, que também é fundamental. A nossa infraestrutura crescendo, a nossa ferrovia voltando. Então, o Brasil está prontíssimo para ser esse grande país que nós somos. E, se Deus quiser, num tempo muito curto, a gente ser cada vez mais respeitado e o nosso produtor cada vez mais valorizado. Um comentário que eu gostaria de ouvir do senhor também é um outro segmento onde o Brasil vem fazendo história. É cana-de-açúcar e etanol. O ciclo hoje está quase que 100% completo. É um produto que o Brasil vem avançando em produtividade sem parar e reaproveitando tudo. Não sobra nada desse segmento. Como é que o senhor tem visto a questão? Também com muito entusiasmo. Eu falava aqui antes desse outro segmento. Essa semana eu fiz questão de fazer uma visita a uma usina no Mato Grosso, que acho que posso citar, não há problema nenhum, a UISA, lá no município de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Estive lá com o CEO dela, o Mazuca, com o Arimateia, com o Jari, a turma toda lá, e eu fiquei impressionado de ver como é que eles reconstruíram a empresa. A empresa que há pouco tempo estava aí num estado quase de calamidade, e eles, num tempo muito rápido, reconstruíram a empresa, reconstruíram a produtividade, a geração de energia, a produção de açúcar, de uma unidade que eles têm. Assim, eu estou dando esse exemplo porque eu tenho várias outras empresas de açúcar que eu acompanho. Nós vamos ter segunda-feira um grande evento em São Paulo para falar desse assunto. Lá nós temos o pai do RenovaBio no Brasil, que é o Plínio. Que é nosso comentarista. Que é seu comentarista, pois é. Ele foi, para mim, ele é um dos homens mais preparados nesse setor e que construiu, junto com a gente do parlamento, o RenovaBio, que o governo precisa de olhar esse RenovaBio com entusiasmo cada vez mais, porque ele foi uma revolução na valorização, claro, das usinas, mas também do produtor, que o produtor também tem que ser agraciado com os nossos CBIOS. Enfim, muita coisa inovadora. E olha que nós, há pouco tempo atrás, tínhamos o Proálcool, que se tentou fazer isso e, infelizmente, se naufragou. E agora nós fazemos esse grande projeto do etanol, da mistura do etanol aqui no Brasil e fora do Brasil, com essa energia renovável que nós precisamos. Isso é importante também do ponto de vista ambiental. RenovaBio, né? Claro. É um estímulo à produção eficiente, a produção descarbonizante. Então, os CBIOS são instrumentos. Nós precisamos o que eu falo, nós precisamos discutir isso mais dentro do próprio governo, lá no Ministério da Energia. O ministro Saxida, ele chegou lá há pouco, é preciso entender mais o RenovaBio e saber a importância que é o RenovaBio para o setor, para a manutenção e para o crescimento da consolidação de um setor que é um setor que remunera bem ao produtor
e que é a alavanca da nossa sustentabilidade também. E surge ainda mais um mercado que é exatamente esse do mercado de carbono, Exatamente, né? Que o produtor pode aproveitar. Exatamente. E ele está consciente, na sua opinião? Quer dizer, tá, eu acho que está. Eu acho que a visão, é claro que a nossa visão, a visão do produtor, ela tem uma visão que tem que confluir para a mesa, mas a visão do economista é uma visão diferente também um pouco, né? E os resultados positivos aí estão também. Eu acho que nós temos que conciliar essa percepção que o economista tem, que lá está, comandado pelo ministro Paulo Guedes, o próprio Adolfo Saxida, que é um brilhante economista, levar o Brasil a estar preparado para enfrentar esse momento de inflação, esse momento de distorção econômica pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, tem que estar preparado também, entender e escutar a cabeça daqueles que produzem, que é o produto rural, e isso conciliar num projeto que, com certeza, vai dar certo e será esse caminho. Bom, ministro, tem um outro tema também que eu imagino que o senhor deve estar bastante animado, que é a questão do trigo. A Embrapa, recentemente, fez experiências, inclusive, em Roraima, né, no Cerrado do estado de Roraima, e está conseguindo se produzir trigo, a produtividade é ainda acima da média nacional lá. O Brasil é estupendo. O Brasil é algo... o Brasil, você vê, nós também temos um consumo aí de 12 milhões de toneladas de trigo. O Brasil produz 5, daqui a poucos anos, o trigo vai ser em poucos anos, nós vamos ser autossuficientes em trigo. Por uma experiência e uma inovação da própria Embrapa. Aqui em Cristalina, vocês acompanharam, é uma produção histórica de produtividade do senhor Paulo, me esqueci o nome dele lá, mas Roraima produzindo trigo, Cerrado produzindo trigo, quando você achava que trigo era só no sul. Então, eu acho que o Brasil a capacidade de reação do Brasil a problemas é muito grave. E tivemos um problema, e estamos tendo um problema com o trigo, mas já estamos caminhando por essa produção e nos levando à autossuficiência. Então, eu acho que por isso que eu fico assim, nesse entusiasmo e com esse otimismo. É claro, repito, que tem muitas coisas ainda a se acertar. Algumas cadeias, como você disse, que às vezes dão uma titubeada, dão uma caída, o próprio suíno vive esse momento, o arroz viveu isso lá no passado, mas já não é tão forte. O próprio leite... Leite é um desafio também. Mas que está vivendo um bom momento, sabe? Isso aí é do mercado. Aí são situações cíclicas, né, que tem que se adaptar ao que o mercado também exige. E negócio é negócio. Uma hora dá certo, tem hora que não dá também, né? A agropecuária ela é cíclica e a gente sabe que o produtor para dentro, da porteira para dentro, ele tem feito um trabalho excepcional. A pecuária com a introdução de genética altíssima, os produtores com variedades super resistentes, como a gente viu aí, o Cerrado produzindo e tal. E aí fica aquela questão da infraestrutura brasileira. Quer dizer, a gente viu que os portos do Arco Norte favoreceram a saída dos produtos, principalmente da região centro-oeste brasileira, diminuindo os custos. Exatamente. É exatamente isso que eu queria ver. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, o investimento em infraestrutura brasileira, porque isso é fundamental para a atração de investimentos. Claro. Né? Eu acho que o investimento do dinheiro público brasileiro, ele é importante, é muito importante, mas ele não é suficiente ainda para fazer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer as concessões. E o ministro Tarcísio, que deixou o ministério agora há pouco, e agora o ministro Marcelo, tem esse trabalho focado de uma forma assim, impressionante. Mas por quê? Porque passa credibilidade aos investidores. E isso está fazendo com que os investimentos cheguem. Não poderá ser um investimento público, tem que ser essa parceria que existe nas concessões. E você viu o avanço que nós tivemos nas nossas ferrovias, nos nossos portos, investimentos que jamais imaginaríamos que íamos alcançar. Mas ainda há espaço para avançar. Eu acho que a questão da navegação, da cabotagem, me fugiu, é algo também que nós estamos avançando com a lei aprovada, o parlamento participando, as ferrovias com essas concessões que foram dadas, já avanço é um significado. Sem isso, também, a gente não conseguiria diminuir o custo do produtor ou a sua lucratividade. Então, também nesse aspecto, eu quero aqui fazer essa ressalva ao trabalho que o ministro Tarcísio de Freitas fez à frente do Ministério. Bom, ministro, antes de encerrar, a gente precisa falar do mercado de créditos de carbono. É uma oportunidade gigantesca para o Brasil. O Brasil é uma potência ambiental, ao lado da potência agropecuária também. Uma coisa pode beneficiar a outra? O senhor tem acompanhado essas discussões? Tem participado? A gente
sabe disso. Os créditos de carbono podem ajudar a expandir a produção agro-brasileira? Eu acho que é um mercado que faz justiça ao produtor. Não é possível um país que preserva 66% do seu território e grande parte dele dentro das propriedades rurais não ter realmente um incentivo para isso. E o mercado de carbono é exatamente nessa direção. E mais do que isso, a gente trabalha hoje com o Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Joaquim, o Juca, que também tem uma visão extremamente objetiva nesse sentido, e nós estamos avançando já nisso, já com participação do próprio Banco do Brasil, com a participação da economia, criando alternativas para isso. Eu repito, é uma justiça, o mercado de carbono hoje no Brasil é uma justiça. E eu falo isso muito com o ministro Joaquim, e não é para mostrar as nossas metas a serem alcançadas, isso nós vamos alcançar. Essa meta que nós conseguimos, que era de Paris, depois veio Glasgow, temos que apresentar agora no Egito, temos as nossas metas e vamos cumpri-las, principalmente o setor do agro. Fora isso é uma justiça ao produtor rural, que não pode ser penalizado. Ele quer salvar o mundo e vai salvar o mundo na questão ambiental, mas ele tem que ser remunerado por isso, e os mercados de carbono fazem com que isso aconteça. Um ponto importante é que a legislação brasileira, que é uma das mais rigorosas do mundo, ela prevê várias percentuais onde o proprietário rural precisa manter como uma reserva ambiental. E, em alguns casos, chega até 80%, como, por exemplo, na região da Amazônia Legal, né? Mas mesmo em outras regiões tem 20%, 30% da área que é situação que não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. E, por enquanto, quem arca com essa despesa são os proprietários. É um mecanismo aí de conseguir fazer com que esse proprietário seja também remunerado por esse serviço fundamental, né? Exatamente, é o que eu dizia. Eu acho que é uma justiça a quem tem uma propriedade que use parte dessa propriedade e a outra para preservar. Essa que ele usa para preservar tem que ser remunerada também, porque é um ativo que ele tem dentro da sua propriedade. Mas eu acho que o caminho também está, acho que no médio prazo aí, nós vamos avançar bastante sobre a questão do mercado de carbono. Eu acho que ainda é tímido, mas nós vamos avançar bastante, e por isso que o impulso da agricultura também com esses recursos do mercado de carbono vai incentivar a produzir mais, e o produtor rural vai cada vez mais produzir. Ministro, as portas estão abertas. Obrigado. Aqui, a gente renova sempre o convite. É uma satisfação poder ouvi-lo e participar, colaborando para esse entusiasmo aí com o agro brasileiro. A conversa está tão gostosa que a gente podia tocar aqui por mais 2 horas. Mas a agenda do agro demanda isso. É verdade. Isso. Muito obrigado pela gentileza. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. O canal, como disse o Marcelo aqui, está aberto para o senhor. Disponha. Muito obrigado. Foi um prazer participar com todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo, pela sua participação também. Foi também uma satisfação. Obrigado. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.